Shalom, shalom aos irmãos. Hoje nós vamos iniciar um tema muito importante, que é uma série que nós vamos fazer sobre as profecias do Messias. Então nós vamos analisar as profecias bíblicas que o Messias teria que cumprir e que Yeshua as cumpriu fielmente. Isso é muito importante. E hoje nós vamos começar com o tema: a genealogia de Yeshua não é válida? E aí nós vamos analisar a genealogia de Yeshua e vermos que a genealogia de Yeshua, sim, ela é válida e não tem nada que desabone, não tem nada que descredencie Yeshua como o Messias. Não tem nada na genealogia de Yeshua que venha invalidá-lo como Messias. Por quê? Existem muitos judeus ortodoxos, que nós também chamamos de antimissionários, que eles vão levantar questões da genealogia de Yeshua e vão dizer que por causa dessas alegações e supostas divergências que eles levantam, a genealogia de Yeshua não é válida e, portanto, ele não pode ser o cumprimento das profecias e, portanto, ele não pode ser o Messias esperado de Israel. Então, nós vamos analisar a genealogia de Yeshua, nós vamos dar um enfoque maior na genealogia de Mateus. E aqui eu já quero deixar claro para os irmãos que até mesmo dentro da academia, até entre os estudiosos da Bíblia Sagrada, há divergências interpretativas sobre as genealogias de Mateus e Lucas. Eu não sei se os irmãos já perceberam, mas vale aqui nós mencionarmos que a genealogia de Mateus, ela é diferente da genealogia de Lucas. Até Davi, a genealogia segue fielmente. E depois, as suas ramificações, elas são diferentes. E aí, como eu disse, não há um consenso entre os acadêmicos, entre os estudiosos das Escrituras, entre os teólogos. Há quem diga uma vertente que Mateus, e há argumentos fortes, tá? Se vocês pegarem para estudar isso, vocês vão ver que todos esses argumentos que eu vou mencionar aqui são com embasamento, por isso eles existem. Há uma vertente que diz que Mateus, ele foca na genealogia de Miriam, que é Maria, né? E que Lucas foca na genealogia de José. E cada um apresenta Jesus como descendente de Maria e descendente de José. Há uma outra vertente que ensina que ambos vão tratar da genealogia de José, tanto Mateus quanto Lucas. E há muito embasamento também para defender essa vertente, no original, etc. Nós não vamos aprofundar nisso, porque senão nós vamos perder muito tempo, vai ficar muito extenso
esse estudo, e aí nós não vamos concluir o tema de hoje sobre a genealogia de Yeshua, se ela é válida ou não, em um estudo apenas. E há outra vertente, e é essa que nós acreditamos, que Mateus, ele vai, antes de mencionar, voltando, na que ambos estão descrevendo a mesma genealogia de Yosef, de José, e aí há o questionamento por que então que é diferente a genealogia de Lucas e a genealogia de Mateus. E aí eles vão dizer que a de Lucas é diferente por causa da cerimônia de lerivato, né, do casamento lá com o irmão. E aí tem toda uma história, tem toda uma comprovação para defender essa tese. Mas, voltando na que nós acreditamos, é que Mateus, a genealogia de Mateus é diferente de Lucas, porque Mateus, ele vai traçar a genealogia de Jesus a partir de José, e que Lucas vai traçar a genealogia a partir de Miriam, a partir de Maria, ok? E essa vertente, ela é defendida pelos pais da igreja, né? Que são muito antigos e que pegaram uma tradição mais antiga. Por exemplo, Orígenes, Irineu, Tertuliano, Atanásio e Justino Mártire. Justino é do final do primeiro século para o segundo século. E eles ensinavam dessa seguinte forma, que a divergência das genealogias é porque Mateus vai traçar a genealogia a partir de José e Lucas vai traçar a partir da genealogia de Maria, ok? Então vamos ao nosso estudo de hoje. A genealogia de Yeshua não é válida? O primeiro ponto que nós vamos abordar é por que é importante a genealogia? E por que Mateus ele começa o seu evangelho justamente pela genealogia? Mateus, vale lembrar aos irmãos, que ele escreve para os judeus. É o evangelho hebreu, vamos dizer assim. Tanto que até Eusébio de Cesareia, historiador antigo da igreja e chamado também pai da igreja, ele vai dizer que Mateus foi escrito em hebraico originalmente. Então, Mateus, ele é um evangelho bem judaico. E a genealogia ela é importante para quê? Para mostrar de quem Yeshua descende. E aí Mateus abre o seu evangelho da seguinte forma, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 1. Ele começa assim o seu evangelho. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, por que a genealogia ela é importante? Para mostrar e provar que Yeshua, ele é descendente de Davi e descendente de Abraão. Por quê? Porque as profecias bíblicas ensinam que o Messias ele tem que ser descendente de Davi. Principalmente de Davi, por ele ser rei.
e descendente também de Abraão, por causa da profecia de Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E isso, o entendimento judaico, é que a partir do Messias se cumpre plenamente essa profecia. E, analisando as profecias, nós vamos ver que os profetas ensinam que o Messias é descendente de Jessé, que o Messias ele é descendente de Davi, que o Messias ele é descendente de Salomão. Então, eu queria analisar com vocês algumas profecias que vaticinam que o Messias seria descendente de Davi. Então, por isso que Mateus começa o seu evangelho com a genealogia, para mostrar para o povo judeu que Yeshua é o Messias. E aqui eu já quero começar jogando uma bomba sobre os antimissionários, sobre os judeus ortodoxos que alegam que Yeshua não é o Messias. Qual bomba é essa? Olha só, se Yeshua não é o Messias, ninguém mais é. Não tem como vir Messias mais. Mas como assim? Por quê? Porque hoje não existem mais registros genealógicos. Com a destruição do templo no ano 70, foi destruído todos os registros genealógicos. Não tem como provar que uma pessoa hoje ela é descendente de Davi, descendente de Abraão. Diferentemente dos registros que existiam no primeiro século. Ok? Diferentemente dos registros que tinham no primeiro século. E Mateus traça a genealogia de Yeshua. E outro argumento ao nosso favor, tá? Outro argumento ao nosso favor. Não existe contestação no Talmud ou dos escritos antigos sobre essa genealogia traçada de Yeshua. Ok? E pasmem, há um registro no Talmud de Jerusalém em que mencionam Maria. E menciona Maria, ou Miriam, né, como filha de Eli, conforme está no Evangelho, nas genealogias. Principalmente, como nós dissemos, na genealogia de Lucas 3. Olha como que está escrito. E aqui eu vou fazer uma citação do Evangelho de Mateus, tá? Um comentário do Evangelho de Mateus, da Peshita do Tzadok Ben-Deri. Ele traz essa informação. Olha só, o Talmud de Jerusalém menciona uma certa Miriam, que no contexto parece ser a mãe de Yeshua, que se diz ser a filha de Eli, apontando
para o fato de que Lucas 3 apresenta a genealogia de Míriam, enquanto Mateus 1 apresenta a genealogia de Yosef. Só que, claro, é importante nós mencionarmos que é uma citação pejorativa, tá? Essa citação no Talmud de Jerusalém coloca Maria no inferno. Diz a passagem que em que uma pessoa, enquanto dormia, viu em sonho o castigo dos condenados do Guerrinom. E dentre estas estaria Míriam, filha de Levi. Então, por que é importante essa citação do Talmud de Jerusalém? Hagiga, o Tratado de Hagiga. É importante porque ali confirma que Míriam é filha de Levi, conforme está no Evangelho de Lucas. Mas vamos voltar para a genealogia e para as profecias, para nós, de fato, entrarmos na genealogia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, nós temos uma profecia de que o Messias, ele descende e tem que descender de Davi. Ok? Então vamos lá. Para 2 Samuel, capítulo 7. Isso aqui é uma profecia em resposta ao desejo de Davi de construir um templo para Deus. É a profecia do profeta Natã. Vamos ler a partir do versículo 12. Natã profetizou assim, 2 Samuel 7,12. E quando os teus dias estiverem completos e vieres a dormir com os teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti, aquele que terá saído das tuas entranhas, e firmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e aqui se refere a Salomão, e agora a profecia do Messias. E estabelecerei para sempre o seu trono. Eu serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei com a vara de homem e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como a tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Então, principalmente, 2 Samuel 7,16, é uma profecia sobre o Messias. Porque só através do Messias, que é eterno, é possível que o trono de Davi seja estabelecido por toda a eternidade. Vamos para uma outra profecia, anote aí, Isaías, capítulo 11. Olha o que diz a profecia de Isaías 11. Um ramo sairá do tronco de Jessé,
um rebento brotará de suas raízes. Sobre ele repousará o espírito de Adonai, espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Adonai. No temor de Adonai estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer. Antes, julgará os fracos com justiça, com equidade pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E aqui é uma referência ao que Yeshua vai fazer quando, na sua segunda vinda, destruirá o anticristo. Então, nós temos aqui que o Messias tem que ser do tronco de Jessé. E agora nós vamos ver Jeremias capítulo 23. Jeremias vai profetizar que ele também tem que ser descendente de Salomão. Jeremias 23. Aqui ainda é sobre Davi. Jeremias 23, 5, 6. Olha o que diz. Eis que dias virão, oráculo de Adonai, em que suscitarei a Davi um germe justo. Um rei reinará e agirá com inteligência e exercerá na terra o direito e a justiça. Em seus dias, Judá será salvo e Israel habitará em segurança. Este é o nome com que o chamarão. Yud-He Vav-He, o tetragrama Nossa Justiça. Então, mais uma profecia de que o Messias descende de Davi. E olha só, essa profecia de Jeremias está dizendo que ele será chamado de Adonai, do tetragrama, do nome impronunciável. Então, mostra uma profecia que o Messias também será divino, que o Messias também é Deus. E agora, 1 Crônicas, Primeira Crônicas 22, 9 e 10. Eis que te nasceu um filho, ele será um homem de paz, e dar-lhe-ei a paz com todos os seus inimigos ao redor, pois Salomão será o seu nome. E é em seus dias que darei a Israel paz e tranquilidade. Ele construirá uma casa a meu nome, será para mim um filho, e eu serei para ele um pai. Firmarei para sempre o trono de sua realeza sobre Israel. Então, aqui em 1 Crônicas 22, 9 e 10, nós temos a aplicação da mesma profecia de Natã a Salomão, e dizendo que a partir dele o trono será eterno. E daí os sábios do povo de Deus, os judeus, eles ensinam que o Messias será descendente de Davi, descendente de Salomão, descendente da raiz de Jessé. Então nós vimos aqui as profecias de que o Messias ele tem que ser descendente de Davi, tem que ser descendente de Salomão, para que ele possa postular o título. A pessoa, para postular o título de Messias, ela tem que ser descendente de Davi, descendente de Salomão. E detalhe muito importante, essa série de estudos que nós vamos fazer, essa série sobre as profecias do Messias, nós vamos focar muito no Evangelho de Mateus,
que é o evangelho que mais vai focar no cumprimento das profecias do Messias na vida de Yeshua. Por isso haverá um foco maior sobre a genealogia de Mateus. Então vamos lá para Mateus capítulo 1, para nós analisarmos a genealogia e respondermos a genealogia que Mateus traça de Yeshua, os judeus ortodoxos, que a genealogia de Yeshua não erros, contradições, congruências, e nós vamos ver que isso não é. Evangelho de Mateus, capítulo 1. Então, irmãos, só muita gente ignora as genealogias da Bíblia. E por que as genealogias são importantes? E provar que uma pessoa, ela é o Messias. E aqui Mateus pega a genealogia de Yeshua e mostra a ascendência dele que chega até Davi, que chega a Abraão, e mostra que ele é filho de Davi, filho de Abraão, que ele é descendente desses dois e, portanto, ele é o Messias. Então vamos lá. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz assim: o livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Judá e seus irmãos. Judá gerou Fares e Zará. Fares gerou Esrom. Esrom gerou Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, ou Boaz. Raabe. Boaz gerou, olha só, e Jobed gerou Jessé. Aqui, irmãos, até o nós temos um bloco. E nesse bloco nós temos 14 gerações. Perceba, irmãos, a Bíblia é muito mais além daquilo que a gente vê. A Bíblia, ela possui níveis. Lembrando os irmãos, de novo, Mateus escreve para os judeus. E Mateus vai deixar pérolas, vai deixar detalhes impressionantes. E eu li até o versículo 6, e aqui nós temos um primeiro bloco de 3. O primeiro bloco de 3 que possui há um bloco de 14 gerações até Davi, há um outro bloco de Davi, e há o terceiro bloco do exílio da Babilônia até Yeshua, até Jesus. Então, 3 blocos de 14 gerações. E por que Mateus faz esses 3 blocos com 14 gerações? Porque Mateus quer deixar o detalhe para os judeus do número 14. Por que 14? Porque 14 é igual Davi. Na Gemátria é o numeral 14. Então, Mateus dá esse detalhe de 3 blocos de 14 gerações, justamente para mostrar que Yeshua é o cumprimento e é o descendente de Davi, portanto, ele é o Messias. Então,
Dado esse detalhe, vamos prosseguir na genealogia. Davi gerou Salomão, daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Osias. Marquem o versículo 8, porque aqui há uma contestação por parte dos judeus ortodoxos, por parte dos antimissionários, por parte de críticos ateus, de que Mateus aqui ele errou a genealogia de Yeshua. Qual que é a alegação? Que Jorão não gerou Osias. Em hebraico, o nome Yehoram não foi o pai de Uziarro. Qual que é a alegação? Que há 3 gerações entre os dois. Há Ará Zuiarro, Ioash e Amat Iarro. Há 3 gerações que separam Jorão de Osias. E aí eles alegam, há um erro na genealogia desse Yeshua. Ele não pode ser descendente de Davi. Há 3 gerações aqui que separam um do outro. Há um erro crasso aqui. Por isso que é perigoso estudar com judeus ortodoxos, que não têm a mente de Machia, e que vão tentar refutar Yeshua, descredenciar Yeshua, e fazer com que a pessoa negue Yeshua como Messias. É aquilo que eu sempre afirmo aos irmãos, são bases da comunidade, essas afirmações. Qual é a base? O Novo Testamento é um livro judaico, ponto. Se você está achando incongruência, divergência, pesquise mais, estude mais, aprofunde mais. Porque esse questionamento aqui, como é que a gente sai dele? Lembrando, Mateus é judeu e ele escreveu para os judeus. O evangelho de Mateus é conhecido como o evangelho dos hebreus. Você acha que Mateus iria errar a genealogia ainda mais para o judeu, que considera a genealogia importantíssima? Aqui eu afirmo a vocês, Mateus não errou ao omitir, então, as 3 gerações. O que ele fez? Ele se valeu de um recurso linguístico que se chama supressão de linhas genealógicas. Repito, Mateus usou um recurso judaico linguístico que se chama supressão de linhas genealógicas. Os judeus tinham o costume, o hábito de resumir genealogia, de suprimir alguns descendentes e destacar os mais importantes. Aqueles que despontaram, aqueles que destacaram, aqueles que de fato foram tzadik. Os judeus fazem isso.
Mas aí o antimissionário vai poder alegar, isso aí é um argumento cristão, teológico cristão. Aí nós temos que dar exemplos no Tanar, no chamado Antigo Testamento, e mostrar o ortodoxo, o antimissionário. É só você analisar algumas genealogias. A mesma genealogia de Gênesis 46, 21 é diferente da genealogia de 1 Crônicas 8, 1, 4. Há uma supressão de linhas genealógicas ali. Josué 7:1 é diferente de Josué 7:24, a mesma genealogia, mas com esse recurso linguístico de supressão de linhas. Outro exemplo, 1 Crônicas 6, versículos 7 a 9, é diferente da genealogia que Esdras faz em Esdras 7:3. Há outro divergência ou supressão de linhas genealógicas entre Esdras 5:1 de Zacarias 1:1. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4 referências para mostrar a esse argumento e jogar ele por terra, que Mateus não errou na genealogia de Yeshua e, portanto, ela continua válida. Vamos só ler uma, para exemplo. Vamos pegar uma que está no mesmo livro. Vamos pegar a de Josué. Josué 7:1, que aí fica mais fácil. Josué 7:1. Mas os israelitas tornaram-se culpados de violação do anátema. Acã, filho de Carme, filho de Zabide, filho de Zaré, da tribo de Judá, apoderou-se de coisas que estavam sob anátema, e a cólera de Adonai inflamou-se contra os israelitas. Então, nós temos aqui a genealogia de Acã. Agora, ainda em Josué 7, só que agora no versículo 24, nós temos 24. Então, Josué tomou Acã, filho de Zaré, e o fez subir ao vale de Acor com a prata, o manto e a barra de ouro. Perceba, filho de Zaré. Vamos voltar lá. Olha como que a palavra suprimiu a genealogia. Porque ele é filho de Carme, ele é filho de Zabide, para depois ser filho de Zaré. Então, aqui nós temos um exemplo de supressão de linhas genealógicas. Então, esse é um recurso judaico que Mateus usou. Se eu não tenho esse entendimento que o Novo Testamento é um livro judaico, que Mateus é judeu, que ele escreve pelo estilo judaico, aqui eu sou facilmente refutado por um antimissionário, falando que a genealogia de Yeshua não está válida, porque houve um erro de genealogia. Mateus saltou 3 gerações. Então, o que Mateus fez foi um recurso linguístico muito usado entre os judeus, e que nós temos aí alguns exemplos na própria Tanar, na própria Bíblia hebraica. Mas vamos avançar.
para nós pegarmos outra objeção. Então, nós paramos aqui no 8, vamos lá para o 9. Osias gerou Joatão, Joatão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, por ocasião do exílio na Babilônia. E aqui nós encerramos o segundo bloco de 14 gerações. E aí no versículo 12 nós temos: depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Aqui, irmãos, já no primeiro bloco, no terceiro bloco, no versículo 12, nós temos outra objeção de judeus ortodoxos, de antimissionários, de gentios convertidos ao judaísmo ortodoxo, e ateus, aqueles que perderam a fé, que Yeshua não pode ser o Messias, pois ele descende de alguém que foi amaldiçoado, que é Jeconias. Esse é um dos principais argumentos que esses tipos de pessoas eles levantam sobre a genealogia de Yeshua, falando que ele foi amaldiçoado. Ok? De onde que eles tiram isso? Que Jeconias, que a genealogia de Yeshua não é válida, porque Yeshua é descendente de Jeconias e Jeconias foi amaldiçoado. E é impossível alguém que foi amaldiçoado pelo Eterno poder gerar o Messias. E aí eles usam Jeremias. Jeremias 22. Vamos lá. Abra sua Bíblia, anote aí Jeremias 22, 24. Por minha vida, oráculo de Adonai, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse um anel em minha mão direita, eu te arrancarei de lá. Eu te entregarei nas mãos daqueles que procuram a tua vida, na mão daqueles que tu temes, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos caldeus. Lançarei a ti e a tua mãe, que te gerou, para uma terra estranha, onde não nasceste, mas onde morrereis. Uh, 27. Mas para a terra para onde eles desejam retornar, não retornarão. É porventura vaso sem valor quebrado, esse homem, esse Conias, ou utensílio que ninguém quer, porque foram expulsos ele e a sua raça, e lançados numa terra que eles não conheciam. Terra, 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 escuta a palavra de Adonai. Assim disse Adonai: inscreverei esse homem sem filhos
alguém que não teve sucesso nos seus dias, porque ninguém de sua raça conseguirá sentar-se no trono de Davi e governar de novo em Judá. Então, aqui nós temos a maldição sobre Jeconias. E aqui a maldição é clara, que os seus descendentes não sentariam no trono de Davi. E essa maldição diz que ele morreria sem filhos. E como pode o Messias descender dele se ele recebe uma maldição que ele vai morrer sem filhos, vai morrer na Babilônia, como nós lemos? E como que pode? E aí alegam os antimissionários, o Messias descender de alguém que foi amaldiçoado. E aí eles citam o texto de Jeremias 22, 24 a 30. Essa é uma refutação e uma contestação, é uma objeção de judeus ortodoxos. Qual que é a resposta a ser dada para essa objeção? A resposta é Ageu, capítulo 2, versículo 23. Que o mesmo Eterno que amaldiçoou Jeconias e falou que dele não sairia, da sua descendência, nenhum deles sentaria no trono, ou seja, Davi teve outros filhos. Só que Mateus, ele faz a ascendência de Yeshua, de Jesus, a partir de Jeconias. E aí, os antimissionários questionam, não pode. Essa genealogia não é válida. Porque Jeconias foi amaldiçoado e que nenhum dos seus descendentes sentaria no trono de Davi. Então, portanto, Yeshua não é o Messias, Jesus não é o Messias, porque ele não pode sentar no trono de Davi, porque ele descende de Jeconias. E aí a resposta está em Ageu, capítulo 2, versículo 23. Aí nós temos uma outra profecia. Porque o mesmo Rei do Universo, o eterno nosso Deus, que amaldiçoou Jeconias, ele vai usar o profeta Ageu para tirar essa maldição. Ageu profetiza no período ali da reconstrução do templo, tá? Dos descendentes ali que foram mencionados em Mateus. E aí vamos lá para Ageu capítulo 2, versículo 23. É o último versículo do rolo do profeta Ageu. Ageu 2, 23 diz assim: naquele dia, oráculo de Adonai dos exércitos, eu tomarei Zorobabel, filho de Salatiel, lembra da genealogia? Meu servo, oráculo de Adonai, e farei de ti como um sinete, porque foi a ti que eu escolhi, oráculo de Adonai dos exércitos.
Então, da mesma forma que o Eterno diz que por mais que Jeconias tenha um anel na mão direita, que nem ele, nenhum dos seus descendentes sentariam no trono, e aqui nós temos uma profecia de descendentes de Jeconias, e o Eterno falando que ele escolheu, e que fará dele sinete. E o que é o sinete? O sinete, ele servia para assinar cartas e documentos. E ficava na mão direita. O mesmo anel que é mencionado ali em Jeremias 22, 24, o sinete é mencionado aqui na profecia de Ageu 2, 23. Aí você apresenta essa profecia. E aí o judeu ortodoxo vai dizer, não, isso aí é uma interpretação cristã. Isso aí é a teologia cristã. Só que aí você pode citar Rashi, um dos maiores comentaristas da Torá, ele comentando Hagai, Ageu, capítulo 2, versículo 23, Rashi diz que essa maldição ela foi anulada porque Jeconias se arrependeu e por isso nasceu posteriormente Zorobabel, que foi seu descendente e foi escolhido por Adonai para ser um anel de selar. E há também obras do próprio judaísmo ortodoxo ensinando que naquela hora o seu descendente, isso aqui é uma citação de Abarbanel Metsudos, que ele diz sobre esse texto: naquela hora, seu descendente será o rei Messias, que governará sobre minha nação e estabelecerá a dinastia davídica. Ou seja, nós temos Rashi dizendo que a maldição foi anulada. Nós temos Pesikta de Ravi Kahaná dizendo que a maldição sobre Jeconias foi anulada, e não só isso. Nós temos aqui citação de Abarbanel, daquele que descende de Silvio Santos, o Silvio Santos. Ele ensina não só que a maldição foi anulada porque Jeconias se arrependeu no exílio e que Deus deu a ele por isso descendentes, como que de Zorobabel vai vir o rei Messias, na própria literatura judaica ortodoxa. Nós temos essa citação. Então, aqui nós refutamos duas objeções de judeus ortodoxos, de antimissionários, contra a genealogia de Yeshua. Primeiro, Mateus 1:8, e agora Mateus 1:12. E aí agora nós vamos terminar a genealogia de Mateus, capítulo 1.
versículo 13 diz assim, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, ou Eliacim gerou Azor, Azor gerou Zadok, Zadok gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14 gerações. A origem de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: Yosef, José, filho de Davi. Tá vendo? O próprio anjo de Adonai chamou José, filho de Davi. Ou seja, mostrando que Yosef, que José, pai de Yeshua, descendia do rei Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o teu nome, e tu o chamarás com o nome de Jesus, Yeshua, pois ele, Yeshua, ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui o ponto importantíssimo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Está vendo que tudo Mateus vai vincular à profecia? Por isso que nós vamos entrar nessa série de profecias do Messias, para termos certeza e plena convicção de que Yeshua é o Messias. E o próximo estudo vai ser esse, o nascimento virginal de Miriam, de Maria, porque há refutações, e é aqui o segundo ponto que Mateus vai mencionar, que é o nascimento virginal de Yeshua. Mas, para nós encerrarmos, há uma contestação da genealogia de Lucas, capítulo 3, versículo 23. Por quê? Porque Lucas também vai traçar a genealogia de Yeshua, só que ele vai mostrar que também Miriam, que também Maria, ela é descendente, que ela é da tribo de Judá. Então vamos lá para Lucas, capítulo 3, versículo 23. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, e era conforme se supunha, filho de José, filho de Eli. E aqui, eles questionam o seguinte: se Isabel era da tribo de Levi, descendente de Arão, e Miriam, Maria, era sua parente, logo, Maria era da tribo de Levi e não da tribo de Judá, havendo um erro e uma contradição na genealogia de Lucas.
vamos lá. E aí, o antimissionário vai pegar para nós Lucas capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da classe de Abias, sua mulher descendente de Arão, chamava-se Isabel. E agora o versículo 36. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que se chamavam de estéril. Versículo 39, naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa e dirigiu-se apressamente a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E aí eles questionam, como que Maria é da tribo de Judá se ela era parente de Isabel, que era da tribo de Levi? Resposta: Maria e Isabel, ou Miriam e Elisheva, tinham um grau de parentesco por parte de mãe e não de pai. Porque a genealogia de Maria é traçada pela linhagem paterna. E as duas eram parentes por causa da linhagem materna. Ou seja, aqui também nós não temos nenhuma contradição. Ok? Então, respondendo a essas 3 objeções de que, ou 4, né, da divergência das genealogias que nós mencionamos, respondendo a essas objeções, nós entendemos que a genealogia de Yeshua, sim, ela é válida e sim, de fato, Yeshua é o Messias. E aí, sobre traçar a genealogia a partir de José, porque os antimissionários também alegam, mas Mateus traça a genealogia de José, mas ele não é pai legítimo de Jesus. Ele é só um pai adotivo, né? Há essa argumentação que Yosef, que José, é só um pai adotivo. Mas partindo do texto sagrado, da Brit Hadashah, diz que Yeshua é semente de Davi. A palavra ali, em Romanos 1, é espermatozoides. Ou seja, o Messias tem que ter sido gerado de um espermatozoide de Davi. E aí nós vamos deixar esse questionamento em aberto para o nosso próximo estudo, onde nós vamos falar dessa questão, né? Então, nós vamos para a biologia, nós vamos para as profecias, mas nós vamos entrar nesse campo aí no próximo discipulado, porque são questões fortes e questões que são levantadas contra a messianidade de Yeshua. Então, lembrando os irmãos novamente, hoje não existe
registro genealógico para mostrar a ascendência de ninguém. O carvalho queimou, meu amigo. Ou Yeshua é o Messias, ou mais ninguém é. Então, meus queridos, esse é o nosso primeiro estudo da série Profecias do Messias. E aí nós respondemos a primeira objeção: a genealogia de Yeshua não é válida? Amém? Shalom, shalom, e até o próximo estudo do discipulado.